A gente vai ver agora como foi o primeiro dia da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O Alan Ribeiro acompanhou tudo e mostra pra gente agora. Vamos ver. Este ano, o encontro será dividido em duas partes, sendo a primeira realizada virtualmente nesta semana. A Assembleia teve início com a celebração eucarística, presidida pelo secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, na capela da conferência em Brasília. Quem imaginava, por exemplo, que em algum tempo atrás podia imaginar que nós estaríamos fazendo uma assembleia em formato virtual? Ano passado foi a assembleia inteira. Esse ano, metade dela em formato virtual. Agora, no tempo costumeiro, na CNBB, segunda semana da Páscoa, e a etapa presencial em Aparecida, na Casa da Mãe Aparecida, no final de agosto, início de setembro. Mas quem imaginava que nós poderíamos, de alguma maneira, realizar uma assembleia assim? Quem imaginava que teríamos recursos, formas, temas? No primeiro dia, fé e política estiveram no centro das discussões. Uma cartilha trará diretrizes aos fiéis nas eleições deste ano. O tema da cartilha política desse ano é exatamente a política melhor, né? Uma referência a Fratelli Tutti, né? De maneira especial o capítulo 5º da Fratelli Tutti, em que o Papa Francisco desenvolve essa questão da política melhor, essa que de fato é capaz de se dedicar ao bem comum, visando o bem comum, deixando de lado ou pelo menos não valorizando com a centralidade que hoje vem sendo feita, né, a questão do bem comum e não valorizando outras bandeiras, por exemplo, simplesmente ou a economia ou de repente um dado só da economia, mas o bem comum. Essa é a política melhor da qual fala o Papa Francisco. O assunto fake news também entrou em pauta. Dom Jeremias explicou que o tema será trabalhado no material. O problema das fake news é tratado exatamente aqui na nossa cartilha, na cartilha do Sul 2, como verdadeiras ameaças à democracia, né? Porque as fake news inventam coisas em todos os sentidos, vamos dizer assim. Não é apenas mentira, mas é a mentira trabalhada de tal forma a favorecer normalmente candidatos que não têm ótimas propostas, candidatos que são duvidosos, né, com relação, inclusive, à sua atuação, assim por diante, né, em que a gente vê claramente como a mentira, né, continua aí campeando em todos os lugares, né? Então, esse é um dos problemas que, de fato, precisa ser combatido. Com essas iniciativas, a Igreja no Brasil quer semear nos fiéis que o conceito de política e fé caminham em uma mesma direção. Com isso, o que se busca é criar cada vez mais pessoas engajadas, garantindo o bem comum. Um outro projeto, denominado Encantar a Política, também foi apresentado. A proposta tem como objetivo desenvolver a longo prazo uma maior participação dos leigos no processo democrático. Então, o objetivo desse projeto é atuar na formação da consciência do eleitorado brasileiro por meio de um processo que leve uma leitura crítica do momento atual e que aponte para as necessidades do exercício de uma cidadania ativa. Então, nesse sentido, nós sabemos que o processo de formação política do nosso povo tem ainda um caminho longo a percorrer, por isso nós não nos fechamos apenas no projeto das eleições de 2022, mas temos um projeto amplo de formação.
para este ano, mas é para os anos seguintes também. Olhando de modo particular as assembleias legislativas, Câmara de Vereadores, Senado e Congresso Federal. Ambas as iniciativas querem envolver a comunidade sobre seus direitos e deveres. Aquilo que nós estamos fazendo como igreja, seja aí através do CNLB e outros organismos com o projeto Encantar a Política, seja aquilo que o Dom Jeremias nos apresentou em relação ao Sul 2 com a cartilha, é trabalhar, né, nessa formação política de forma que cada vez mais o nosso eleitorado tenha consciência do seu papel de cidadão na importância, na defesa da democracia, na defesa de eleições limpas, buscando sempre um projeto melhor para o Brasil. Então, é nessa perspectiva que nós, organismos ligados aí à CNBB, temos trabalhado. Isso aí, um pouco do que foi o primeiro dia da Assembleia. Lembrando que ainda hoje nós vamos falar mais sobre a Assembleia que segue durante toda essa semana.